at the end. Muito bem, hoje é o Dia das Mães. Today is Mother's Day. Glória a Deus. Praise the Eu Lord. só quero compartilhar algo bem rápido com vocês, I want to share something very porque quickly o with nosso you ministério infantil Life Kids, because our kids ministry, Life Kids, eles prepararam uma homenagem muito linda para as mamães they prepared a very nice surprise for the e já mommies, já eles vão estar por aqui. and soon they're going to come up. Então eu quero ter tempo para eles, né, homenagear as mães da forma que as mães merecem. So I want them to have enough time. Amen? Então abra aí a tua Bíblia comigo. So open up your Bible with me. Glória a Deus. Abra aí lá no livro de Gênesis. Open up to the book of Genesis, Lá no livro de Gênesis, capítulo 1. chapter 1. Quero ler aqui o verso 22 com você. I want to read verse 22 with É um you. verso bem conhecido. It's a very well-known text. Gênesis capítulo 1, Genesis chapter 1, verso 22. verse 22. Amen. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multiplicam-se as aves na terra. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Veja também Gênesis capítulo 3. See also chapter 3. Vai comigo aí um pouquinho mais à frente. Go ahead a little bit with me. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Genesis chapter 3, verse 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nós temos dois textos aqui que falam sobre a criação. We see two texts here to talk about the creation. É importante eu e você lembrarmos And it's important for you and I to remember que Deus ele criou that God created todas as coisas, all things, incluindo os animais, including animals, para que eles se multiplicassem, so that they would multiply, para que eles fossem férteis. that they would be fertile. Deus criou Adão e a mulher God created Adam para and que the eles woman também multiplicassem, so that they too would para que multiply, eles fossem férteis. that they too would be fertile. Então, Deus criou o ser humano e a sua obra tem funções específicas. He created human beings and their purposes E Ele specific. desenhou o homem e a mulher para cumprirem um propósito na terra. He designed men and women to fulfill a purpose on the earth. E o que nós temos aprendido é que quando não assumimos a nossa função, What we have learned is that when we don't take on our function, nós geramos um desequilíbrio na natureza, Carlos. we generate an unbalance. Cada in vez nature. que eu e você não cumprimos a nossa função, Every time we don't fulfill our role, nós criamos ou geramos um desequilíbrio na natureza. we create imbalance in nature. Então o Éden ele foi um grande útero, So Eden was a great onde a uterus. partir dali Deus criou todas as coisas para a terra. We're starting from there. God created all things for the E earth. Deus criou o homem, God created man. do homem ele criou a mulher From man, he created e the deu à woman. raça humana autoridade e domínio. He gave mankind Então dominion. Eva, ela foi criada authority. a partir da costela de Adão Eve was taken away from para Adam's ser a rib mãe de toda a humanidade. to be the mother of all humanity. Então nós podemos entender que Eva foi a primeira mulher We can understand that Eve was the first woman e a primeira mãe que existiu. and the first mother to exist. E não é muito comum nós, em Dia das Mães, falarmos de Eva. It's not common to talk about Nós Eve on gostamos de Mother's falar Day. de algumas outras mulheres We like to talk about other women da Bíblia from the que Bible desempenharam algumas funções importantes. who took on very important roles. A verdade é que nenhum ser humano que existe na Terra The fact is that no human being on the earth seria possível dele existir se não fosse através de uma mulher e de uma mãe. would be possible to be here without the Então eu existence poderia of a mother concluir and a com woman. você que os maiores fracassos na vida de um homem e de uma mulher I want to tell you the greatest failures in the life of a man or woman seria do homem
would be from a man não assumir as suas funções not to take on his role e as suas responsabilidades. and his responsibility. E o maior fracasso na vida de uma mulher seria não assumir The greatest failure in the as life suas of a woman funções would be not to e fulfill as suas responsabilidades. her roles and her responsibilities. Então hoje praticamente toda a terra para homenagear essas mulheres. So today, the entire earth stops to E como honor these women. como definir o que é ser mãe? How can we define what it is to be a mother? Como eu e você poderíamos definir How can we define o ser mãe what it means to be a com mother? uma palavra apenas? With only one Eu word. perguntei a algumas mulheres I asked a few women há algum tempo como elas definiriam o que é ser mãe. some time ago how they would define being a Algumas mother. responderam: Some answered, ser mãe é amor, to be a mother is to love. ser mãe é perdão, To be a mom is to forgive. ser mãe é coragem, It's to be courageous. ser mãe é força, It's strength. ser mãe é compaixão, It's compassion. ser mãe é bondade. Goodness. Teve uma resposta que me chamou a atenção, One answer took me by surprise. que uma mulher disse: ser mãe é ser uma máquina. It's to be a mother is to be a machine. E parece que às vezes elas são uma máquina, né, And Peter? it seems that way. Porque além de trabalhar em suas funções Because on top of working their normal job profissionais, professionally, elas ainda cuidam da casa, they take care of the home, elas cuidam das crianças, take care of the children, elas fazem comida, they prepare the elas food, lavam a roupa, they wash the muitas clothes, ainda limpam a casa. some clean the home. Então talvez seria uma definição muito boa, né, pastor Tiago? É uma máquina. So maybe that's a good definition. A mom is a machine. Mas nenhum adjetivo seria capaz de definir No adjective would be enough to a describe importância de uma mãe na vida de um ser humano. the importance of a mother in the life of a human being. E de todas as formas que Deus poderia escolher para And out of every way God could have chosen ser humano na terra, for a human being on earth, dentro dos atributos que Deus tem e carrega, out of all the attributes he has and carries, da onipotência, his da omnipotence, onipresença, omnipresence, da onisciência, omniscience, de todos os atributos que Deus carrega, out of all the attributes he possesses. e Ele poderia ser um humano na terra da forma que Ele desejasse, né, apóstolo Rui? He could have become a human being on earth in any way he could, Mas Deus decidiu vir para o ventre de uma mulher, but he decided to come in through the uterus of a woman para ser humano na terra. to be a human being on the earth. Ele poderia ter escolhido qualquer outra forma de estar na terra, He could have chosen any way to em arrive carne e osso, here in flesh and bone, mas Jesus veio através do ventre de uma mulher. but he decided to come through the uterus of a woman. E é por isso que eu creio que o amor que mais se parece com o amor de Deus That's why I believe that the love that is most similar to the love é of o God amor de uma mãe. is the love of a mother. As principais funções de uma mulher, baseado em alguns textos da Bíblia, The main roles of a woman based on some biblical text é ser ajudadora, is to be a helper, é ser auxiliadora. the one who is Lá em auxiliary. Gênesis 2:18 diz que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora, The word says that God created a woman to be a helper. uma ajudadora. E é interessante que nós vemos as cartas de Paulo dizendo sobre a submissão que a mulher deve ter para com o homem. You see the letters of Paul describing the submission that a woman should have unto a man. E parece que ao longo da história a palavra submissão ela foi entendida de uma forma errônea. And it seems that along the history, that word was understood wrongly. Porque a palavra submissão significa aquela que auxilia na missão. Because submission means to help with the Aquela mission. que ajuda o homem a cumprir a sua missão. The one who helps the man Isso fulfill his é mission. uma das funções da mulher, ser uma auxiliadora, This is the role of the woman in being a helper. uma submissa. One who is submissive. Agora é muito difícil também para uma mulher Now it's very difficult for a ou woman, uma mãe a mother, auxiliar um homem numa missão que nem ele sabe qual é. to help him on a mission that he doesn't know which one it is. Então tá aí os maiores conflitos às vezes que existem em relacionamentos. So from there, the greatest conflicts that É porque a exist in submissão relationship ela é parte da missão do homem. is because submission is part Então of the quando o homem mission não of the sabe man. qual é a sua missão ou o seu So propósito, when the man doesn't know what his purpose or há his um mission is, desequilíbrio no relacionamento. there is imbalance in the Então, relationship. principais funções da mulher: ser So ajudadora, the main roles of the woman in being a ser helper, uma edificadora, an edifier,
respeitar, a ser respectful woman, submissa. a submissive E woman. nós vemos que Eva foi essa primeira mulher e mãe. We see that Eve was this first woman E a and partir mother. daí nós poderíamos citar muitas mulheres From there we could cite many women que cumpriram papéis importantes na história. who fulfilled important roles in history. E eu poderia começar falando da minha mãe, And I could start off by talking about my mother, a dona Nelsina, Miss Nelsina, uma mulher que viveu a vida mais de joelhos do que de pé. a woman who lived her life more on her knees than standing. Quando eu perdi o meu pai aos 11 anos de idade, When I lost my father at age 11, eu comecei a ir por caminhos que eu não deveria ter ido. I started off on ways where I should not have E gone não down. foi poucas as vezes que eu chegava de madrugada em casa And it wasn't very few times where I got home very late e via minha mãe de joelhos, and I saw my mother on her knees orando, praying, clamando, crying out para que Deus pudesse me resgatar so that God could rescue da me vida que eu estava tentando viver. from the life that I was leading. E as orações da dona Nelsina tiveram efeito. And her prayers had a result. Porque com 18 anos eu tive uma experiência com Deus. Because at age 18 I had an experience Aceitei with Jesus God. como meu Senhor e Salvador. I came to Christ, I accepted Him as my Lord and Savior. Conheci a Sandra, I met Sandra, casei, got married. entendi a minha missão. I understood my mission. Deus revelou o propósito para o qual Ele me chamou. God revealed the purpose for which He called me. E hoje estou aqui. Today here I am, Graças à oração de uma mulher thanks to the prayers of a woman que Deus ouviu. that God heard. E mães têm esse perfil And moms have that de profile clamar pela vida do filho, of crying out for their de children's querer o lives, melhor para a vida do filho. wanting the best for that life. Mãe é aquela que faz tudo só para agradar, A mom is one who does everything just to please, que se esquece who forgets de si só para servir o próximo. about herself just to serve É aquela the others, que não sente cansaço, the one who doesn't get tired. nunca tem disposição, She's never indisposed, que não deixa nada para depois. never leaves anything for later. Mãe é aquela que nunca é amarga. She's never bitter. Mãe é aquela que transborda de amor. She overflows with love. É aquela que nunca se desespera, She never gets desperate, nunca perde a esperança. never loses hope. Ela crê que o amanhã sempre será melhor. She believes that que tomorrow hoje. will always be better than today. A palavra de Deus em Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, The word says in Proverbs 1:14 mas that a every wise tola woman a derruba com as próprias mãos. edifies her home, but the foolish one Salomão destroys ele with her fala own de hands. dois tipos de mulheres: Solomon talks about two different kinds of a women. sábia, The wise, que é aquela que edifica a casa, the one who edifies the e a home, tola, and the ou a foolish, insensata, que é aquela que derruba a casa. the one who destroys the home. Então nós vimos ao nosso redor So we see around us mulheres que carregam algumas características women who carry some characteristics que por alguma razão ou outra that for one reason or another acabam gerando um certo desequilíbrio no ambiente. end up creating an imbalance in an environment, Apesar de carregar algo tão extraordinário, despite carrying something so porque a extraordinary. maternidade ela é um presente de Deus. Because Ela é um dom de Deus. maternity is a gift from God. E muitas mulheres And many women que existem na terra, on earth, elas existem para cumprir esse papel de mãe. they exist to fulfill that role of mother. Se eu perguntar para você, talvez, If I asked you maybe se você sabe o nome da mãe de Davi, if you know the name of the mother of David, o grande rei Davi, great King David, talvez alguns vão se lembrar. maybe some will know. Se eu perguntar para você o nome da mãe do grande apóstolo Paulo, The name of the mother of the great apostle Paul, talvez alguns aqui sabem. maybe some would know. Se eu perguntar para vocês If I asked o nome the name da mãe of the mother de algumas pessoas que são importantes e influentes na terra, of some important influential people on earth, talvez nenhum de nós vai se lembrar, maybe we wouldn't remember. mas uma coisa nós vamos nos lembrar: But one thing we will remember do legado que essas pessoas deixaram e deixam na terra. is the legacy that these people leave behind on the earth. Então, mulheres e mães, Women and elas têm mother uma importância ímpar. have
a singular inexplicável na importance, terra. inexplicable on the earth. Você que está aqui hoje é fruto If you're here today, you are a de fruit relacionamento. of a relationship, E é fruto de uma mãe que te amou the fruit of a mother who loved e you que cuidou de você. and cared for you. Então nós, nesse dia tão especial, So on this special day, por mais que nós falemos, the more we ou are able tentemos to achar speak alguns adjetivos para explicar ou definir o que é mãe, or try to describe words that explain a mom, seria muito difícil. it would be very difficult. Mas uma outra pergunta que eu fiz e para a gente terminar para a homenagem aqui, And another question I asked these moms é qual seria a maior dor que uma mãe sente? was, what's the greatest pain a mom experiences? Qual a maior dor What is the greatest pain que uma mãe pode sentir, pastora Sandra? Phil. that a mom can feel? Se você puder dizer, você que é mãe que está aqui nessa manhã, qual a maior dor If you're able to share that, if you're que able uma mãe to pode think of it, enfrentar? what's the greatest pain a mother can face? E diante de muitas respostas, And before many answers, a que mais prevaleceu foi a perda de um filho. the one who was most prevalent was the loss of a child. Porque muitos outros conceitos a gente consegue superar muito fácil às vezes. Because we can handle many other things. Mas uma mulher que carrega no seu ventre But a woman who carried in her 9 womb meses uma criança, for 9 months a child, nem sempre é fácil você superar a dor da perda. it's not easy to cope with the loss E nós of a começamos child. falando de Eva. And we begin talking about Eve. Agora você já imaginou But have you imagined o que foi para essa mulher what it was em like um for só that dia woman perder seus 2 filhos? on the same day to lose both Porque of her nós children? gostamos muito de criticar o Caim que matou o Abel. Because we like to criticize Cain who killed Abel. Ao mesmo tempo que Eva enterrava o Abel, At the same time that she ela was burying chorava Abel, porque o Caim estava indo embora. she wept over Cain leaving. E apesar da crueldade que esse rapaz cometeu contra o seu próprio irmão, Despite the cruelty he had with his own brother, não é fácil para uma mãe perder os seus 2 filhos num só dia. it's not easy for a mother to lose both her sons on the same Ao day. mesmo tempo que ela enterrava um, ela chorava time. pelo outro que estava indo As she embora. buried one, she wept over the one who was leaving, running Então, away. esse choro de Eva, So this a cry of mãe Eve, da humanidade, the mother of humanity, eu poderia definir como talvez um choro de arrependimento. I could define as a cry of repentance. Mas por que um choro de arrependimento, pastor? Why a cry of repentance, Pastor? Talvez um choro de arrependimento por ela ter falhado na sua missão. Maybe for having failed her mission. E é muito triste, And it's very como eu sad. disse, quando falhamos na nossa missão, nós geramos um desequilíbrio à As I nossa said, when we volta. fail on our mission, we create imbalance around us. E talvez Eva, naquele momento onde perdeu o seu filho Abel assassinado e perdeu o filho Caim que teve que And ir maybe Eve, embora, during that time when she lost both her sons, talvez ela chorou por ter falhado na missão, maybe she cried for having failed on her mission porque ela desobedeceu princípios, because she disobeyed porque ela principles. quebrou uma ordem estrita e direta de Deus. She broke a direct order from God. E quando nós não cumprimos princípios, nós geramos o caos à nossa volta. And when we don't fulfill principles, we create chaos around us. Mas aí nós podemos lembrar de Maria, But then we can remember Mary, a mulher que gerou Jesus, the woman who generated Jesus, a mãe de Jesus. the mother of Jesus. Quando você vai para a crucificação, When you go to the você crucifixion, vê Maria aos pés daquela cruz chorando. you see Mary at the feet of the cross crying. Mas talvez aqui esse choro era um choro diferente da de Eva. But maybe that was a different cry. O choro de from that Eva of talvez Eve. um choro de arrependimento por ter falhado. Eve may be crying for repentance for having Mas aí failed. Maria aos pés da cruz, But Mary at the feet of the cross, ela chora, she was crying, não de arrependimento por ter falhado, not out of repentance for having mas talvez um failed, choro de gratidão but a cry of por gratitude ver o filho cumprindo o propósito para o qual ele nasceu. for seeing her son fulfill the purpose for which he was born. Talvez a maior dor de uma mulher é a perda de um filho. Maybe the greatest pain for a mother is the loss of a child. Mas quando nós entendemos o propósito e a missão para o qual Deus nos levanta, But when we understand the purpose and the mission for Nós why vamos God ser raises gratos. us up, we are grateful. Eva chorou, Eve wept talvez um choro de arrependimento. a bitter E cry um só of dia perdeu os repentance. 2 filhos.
not only of losing both her sons, porque ela falhou na missão. because she failed Mas in her nós vemos mission. Maria aos pés da cruz, We see Mary at the feet of anos the cross, depois, many years later, chorando, weeping, talvez um choro de gratidão, maybe a cry of gratitude para que aquele choro de Eva fosse revertido, for that cry of Eve porque to o be choro de reverted. Maria estava gerando naquele momento Because the cry of Mary in uma that mudança time para toda a humanidade. was creating a change for all of humanity. Eva pode ter falhado no Éden, Eve could have mas failed Maria cumpriu in Eden, but Mary a missão fulfilled lá no Getsemane, her mission in Gethsemane. porque através do sacrifício de Jesus, Because through a the sacrifice restauração of Jesus, veio sobre a raça humana. restoration came over the human race. Então é muito difícil nós definirmos a importância de uma mãe. It's very difficult to define the importance of a mother. E nesta manhã nós queremos homenagear essas mulheres guerreiras, And this morning we want to honor resilientes, these resilient batalhadoras, warriors, these fighters que não medem esforços e não fazem sacrifício who don't measure their efforts para ver os seus filhos to see their cumprindo o children propósito. fulfill their purpose. Nós vamos estar recebendo o nosso Ministério Kids. Going to at this time welcome our kids ministry, Eles vão estar fazendo uma linda homenagem and they're going to honor these e moms. ao final nós vamos estar orando por todas as mamães. At the end we're going to pray for all of you moms. Então quero convidar o pessoal aí do Ministério Life Kids So I want to call on these para folks from estar the kids ministry vindo. to join Vamos us. recebê-los com muita alegria. Let's welcome them with a lot of joy.